Por estar na capital, onde tem a maior concentração de pessoas em situação de rua, esse já é um primeiro desafio, que a gente não consegue atender todo mundo. Às vezes a gente sai com uma quantidade de quentinhas e a gente não dá conta, né? A gente precisa oferecer mais. Mas o ponto interessante do Instituto é que nós não somos assistencialistas, nós somos construtivistas. Então, a gente quer entender esse cidadão de verdade para que possa oferecer ali outras oportunidades que favoreçam o processo de reinserção social. Então, esse é o nosso principal objetivo. E aí, quando a gente fala que a gente não é assistencialista, ou de hoje, das 7 mil pessoas que estão em situação de rua, o público que a gente atinge acaba sendo um pouco menor, né, porque a gente atende um outro perfil, a gente atende aquelas pessoas que realmente querem a mudança, que acreditam que elas são capazes e a gente consegue auxiliar durante esse processo. Então, um dos desafios é a quantidade de pessoas. Acho que o segundo desafio hoje para a gente é o tamanho da nossa sede. Quando a gente começou lá em 2016, a nossa sede era grande, né? Hoje, com a quantidade maior de pessoas em situação de rua, o nosso espaço ele é um pouco pequeno, para a quantidade de pessoas. O outro desafio é a atuação em rede, né? A dificuldade de acessar alguns órgãos mesmo, né? A gente hoje não recebe nenhuma verba nem da prefeitura, nem do Estado, então essa é uma outra dificuldade. Se a gente tivesse esse apoio mais firme, a gente conseguiria abrir mais dias na semana para oferecer atividade das pessoas. Um outro desafio, sem dúvida, é trabalhar com a parte financeira. Então, como a gente vive de doações, todos os meses a gente tem uma dificuldade enorme, né, para pagar as contas fixas, água, luz, aluguel, né, que a gente tem aí. Então, são alguns desafios aí que eu consigo enumerar para você nesse trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, né, e que a gente não pode parar. Sim, mas por outro lado também eu imagino que deve ter a recompensa de você, e acho que isso é único, né? De você ter o retorno ali do ser humano e você ver que você contribuiu para a mudança de vida de uma pessoa. Tem algum caso em especial que você possa compartilhar com a gente de inspiração assim de uma pessoa ou pessoas que passaram pelo Instituto Lar e hoje estão de fato com uma vida diferente, Ana? Olha, a gente tem alguns casos, né? Existem pessoas que hoje a gente tem um caso de um assistido que ele foi ajudado pelo Instituto lá uma vez, né? E assim, a gente está lá, Fernando, de portas abertas, né? Então a pessoa chega, a gente vai suprir as necessidades iniciais ali e vai mostrar para elas quais são os caminhos. Olha, a gente pode fazer esse cursinho aqui, a gente pode direcionar para você assistir as reuniões de dependência química, você pode vir durante a semana assistir um filme, participar da roda de conversa. Uma vez por mês nós fazemos visitas aos espaços culturais da cidade, né? Então, apesar de ele praticamente dormir na porta do museu, se ele for entrar de manhã, ele não é tão bem-vindo assim. Então, ele vai com a gente nesse outro espaço. E aí, ele foi ajudado uma vez, esse assistido, não conseguiu, né? Teve uma recaída, voltou para as drogas, e aí ficou um tempo sem aparecer, depois ele voltou de novo, né? Falando que já tinha sido ajudado, então eu esperava que a gente abrisse as portas para ele. E assim foi, né? A gente sempre diz para eles que a recaída, ela faz parte do processo. Ninguém vai deixar de consumir uma droga de um dia para a noite, né? Ela faz parte do processo. Não importa quantas vezes ele recair, o que importa para a gente é quantas vezes ele vai querer se levantar. E a gente vai estar ali para estender a mão. E aí ele tentou mais uma vez, ficou lá, ajudou a gente durante um tempo, né? Se tornou voluntário da instituição e hoje ele aparece às vezes. Hoje ele está empregado, ele acaba viajando, a empresa dele viaja, ele fica entre Rio, Minas e São Paulo. E hoje ele volta lá algumas vezes para dar palestra para os assistidos e para convidar algumas pessoas que têm interesse em fazer uma ficha lá na empresa dele, né, que contrata algumas pessoas. Então, é um dos exemplos que a gente tem muito orgulho de falar que funciona, porque hoje nós temos muitas histórias na rua que as pessoas nem imaginam, assim, né? A gente tem engenheiros na rua, a gente tem médicos Olha, na rua, né? A gente tem enfermeiros na rua, então a gente tem pessoas na rua. Tem um outro caso, inclusive, esse ele não conseguiu, né, se restabelecer, ele acabou falecendo.
mas ele teve, ele veio de uma família que tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Com 15 anos de idade, a rotina dele era andar de helicóptero. Olha. Que os pais tinham tanto dinheiro que se locomoviam de helicóptero. Então, assim, já teve tanto dinheiro na vida que é uma coisa que talvez a gente nem consiga imaginar quanto dinheiro Sim. ele já teve. Mas acabou em situação de rua, né, por conta do uso abusivo. Ele conheceu as drogas dentro de casa, que era muito comum, foi apresentado pelo próprio pai e terminou em situação de rua e, infelizmente, não conseguiu se recuperar.